Tema polêmico aqui para você. Fundo de investimentos ou imóveis através de leilão? Quero mostrar para você qual dá mais retorno, fazendo uma comparação. Não tentando te convencer a entrar no mundo de leilão, mas para você entender que aquele seu influencer financeiro, ele pode não estar sabendo colocar todas as cartas na mesa para você. Para isso eu vou utilizar uma apresentaçãozinha que eu fiz aqui com o meu amigo Claudinho. Então, tá aqui para você. Leilão versus fundos de investimentos imobiliários, tá? O famoso FII. Vamos lá, como que dá mais retorno? Então a gente fez algumas premissas aqui. A gente pegou alguns tipos de fundos. A média geral aqui dá numa faixa de 10% ao ano. É claro que isso aqui varia dependendo da tese do fundo de investimento, varia do cenário macroeconômico no geral. E aí ele dá esse dividend yield e nada mais é do que a rentabilidade mensal, trimestral que ele pode dar. Geralmente vai ser mensal, tá? Então, a gente pode considerar aqui, com uma certa regularidade, talvez ali com uma certa tranquilidade, vamos usar essa palavra, um retorno de 10% ao ano de um investimento, pensando nos fundos de investimento, tá? Então, se a gente fizesse uma simulação, se eu tivesse hoje 100 mil reais, eu colocaria onde? Pegaria esse 100 mil reais, colocaria num aporte único, né? Dentro dos FFI, tentaria talvez fazer uma cesta, com um pouco daqui, um pouco daqui, um pouco daqui, que no final me geraria uma média de 10% ano. De 10% ano. Isso equivaleria em um ano, 10 mil reais. Então, todo ano eu teria ali uma renda acumulada de 10 mil reais. Até onde eu me lembro, eles são isentos de imposto de renda. Posso estar equivocado, mas até onde eu me lembro são. Você não teria que pagar imposto de renda, bonito. Aqui eu coloquei valorização próxima a zero, porque você pode estar falando, não, mas o fundo de investimento se valoriza. Sim, ele valoriza, mas ao mesmo tempo que o dividend yield dele aumenta, a taxa de valorização dele tende a diminuir um pouco. Então é possível, pensando no longo prazo, você ter uma valorização, mas não tão comum, tá? Só a título de exemplo aqui eu deixei próximo a zero, que é pensando que você está querendo ali essa rentabilidade. Bom, dependendo ali de como você compra, do seu cenário atual, legal. Agora vamos fazer uma comparação comprando um imóvel. Em vez de você terceirizar, porque a lógica do fundo de investimento é o quê? Você comprou a tese de alguém. Alguém falou assim, ó, tenho uma tese, eu gosto de comprar imóveis de cores, estou usando termos chulos aqui só para ficar fácil, de imóveis rosa com o objetivo de locação por temporada. É uma tese. E aí ele vai locar o fundo de investimento vai comprando propriedades e vai locando. Nada mais é que isso. No caso de um imóvel de leilão, é você indo lá e comprando um imóvel. Nesse primeiro cenário, a gente fez uma compra pensando na venda, tá? Que é a forma mais tradicional que todo mundo pensa quando começa a entrar nos imóveis de leilão. Então, isso aqui é um caso real, tá? É um imóvel que no lance a pessoa vai pagar pagou no caso, 94.815, pagou 5% de comissão de leiloeiro, 4.740. Teve uma documentação de aproximadamente 7.300, uma documentação alta até, maior, ele pagou mais caro no ITBI. E demais despesas, essas despesas seriam débitos que existia, reforma, tá? E o custo com o advogado pensando numa emissão na posse, ou seja, desocupação. Ou seja, ele gastou ao todo no imóvel R$ 138.459. Esse é o total custo sem esconder nada, tá tudo aqui. Beleza, comprou por isso. O custo que ele vai ter até a hora de vender. Então tem que pensar que todo mês ele tem que pagar ali um IPTU mensal. Claro, o IPTU é anual, mas ele é dividido em parcelas, mas vamos separar mensalmente para ficar mais fácil. R$ 41. Esse é um apartamento, então tem um condomínio de R$ 300. Então é um custo mensal de 341. A gente estima que esse imóvel vai ser vendido em 12 meses, porque é do perfil deste tipo de imóvel ser vendido em 12 meses. Então a gente está falando que em 12 meses ele teria que ainda ter mais R$ 4.000 para bancar esse custo mensal aqui. Quando ele vai vender esse imóvel, ele tem que pagar a comissão do corretor. O corretor fez o trabalho lá,
ele vai pagar o equivalente a 6% do valor da venda. A venda desse imóvel vale R$ 200.000, tá? Vendeu por 200 mil. Então vai ter que descontar ali, dar 12 mil para o corretor. Além disso, tu vai ter que pagar um imposto de renda sobre o ganho de capital, que é todas as despesas, melhor, o valor da venda menos todas essas despesas que a gente falou aqui agora, que vai dar 15% disso, R$ 8.750. E aí, isso nos gera um lucro líquido de R$ 40.780. Lucro líquido, ou seja, depois de todos os custos, tudo, ele paga R$ 40.000, quase 40, ele recebe 41 mil, isso de lucro, tá? Ou seja, ele colocou 138, recebeu 138 de volta e os 138 trouxeram mais 40 junto. Legal. Isso dá um ROI real em 12 meses de 29,46%, quase 3 vezes o valor de 10% que a gente estava falando lá, isso em um ano, certo? Legal. Mas e se, Edu, é legal essa venda, mas pô, eu queria uma renda recorrente. Eu queria algo lá para o futuro, pô, vender em 12 meses, só vou ter esse resgate do dinheiro uma vez por ano? Eu queria ter mensalmente, legal. E se a gente alugasse? A premissa desse mesmo imóvel de 200 mil é que lá no local você consegue fazer um aluguel de R$ 1.100 todos os meses. Obviamente que o IPTU e o condomínio passa a ser pago pelo inquilino, enquanto ele está usando, tá? Então vamos lá, a renda do aluguel. O aluguel é R$ 1.100, mas usualmente as pessoas elas tendem a fazer a locação através de uma imobiliária. Uma questão burocrática mais simples, tem uma administração mais facilitada, enfim, vai descontar R$ 88. E depois ainda vai ter o IR para pagar, que é o equivalente a R$ 151. Então, líquido, eu estou falando de R$ 860 todos os meses caindo de locação. Aí você fala assim, pô, uma renda anual de 10.325. Ou seja, um yield sobre o investimento. O que é sobre o investimento? A gente não pagou 138 no imóvel? Estou recebendo 860. De 7,5% mais ou menos ao ano. Fundo de investimento é melhor, né? Mais ou menos. Só que aí, se a gente está pensando numa alocação, a gente pode considerar a valorização em torno anual ali de 5,5%, pegando numa média, tá? Então, a gente pegaria esses 10.300, que é do 7,5%, mais a valorização anual, mais ou menos R$ 11.000, então a gente estaria falando de 21.300, um ROI aproximado de 15,5%. Mas eu não gosto de utilizar essa valorização, porque você pode falar, mas não tem garantia que vai valorizar, porque pode ser que isso, e tudo bem. O maior trunfo de você comprar um imóvel nesse formato não está puramente na valorização, mas está que você não precisa ter todo o dinheiro para você comprar. Então, nesses dois cenários aqui, eu estou falando que você precisa, a nossa comparação sempre é feita pensando em que você tem R$ 100.000, você tem 138 mil reais para investir. Você precisa ter isso, senão você não começa, certo? Só que a lógica dos imóveis, e é por isso que eu vim para começar a arrematar imóvel de leilão, quando eu saí da Força Aérea, quando eu comecei a trabalhar com meu sócio, quando a gente começou a descobrir que dívida era o segredo da vida, foi que eu não precisaria ter esse dinheiro. Eu poderia comprar um imóvel financiado. E aí que está a jogada. Eu posso ter bem menos dinheiro para bancar os custos e eu vou ter esse retorno. Então pensa comigo, eu fiz essa simulação para aquele caso ali, aquele imóvel especificamente. Se ele não pagasse à vista, ele poderia dar de entrada 5%. Ou seja, ele financiaria todo o restante do lance. Obviamente que documentação, tem outros custos ali que não dá para ser financiado. Então, o custo total que ele teve de entrada e custo é de R$ 42.500. Quase um terço do que ele precisaria para o fundo de investimento, quase metade do que ele precisaria de investimento, e menos de um terço do que ele precisaria para comprar um imóvel de leilão à vista. A parcela mensal, R$ 884, até aí legal. Mas o aluguel a gente está falando de R$ 1.012, 800 e pouco, 880 e... quanto que era? 860
se for considerar um imposto de renda. Quanto que é a minha parcela? 884. Lembrando que, no longo prazo, valor de parcela diminui, valor de aluguel corrige para cima. Então, eu ia estar, se eu fosse pagar o imposto de renda, eu ia ter que colocar R$20 todo mês. Se eu não considerasse o imposto de renda, eu teria um cash flow de R$127 todos os meses. Ou seja, eu desembolsei 42, mas já construí um patrimônio de 200 mil. E o mais legal, eu não preciso colocar mais dinheiro. Por quê? É como se eu comprasse uma nota de 200 por 42. Eu encontro você na rua, falo assim, você quer comprar essa nota de R$200? Você fala, quanto tá? Eu falo, R$42. Você me dá R$42 e pega uma nota de 200. Mas, Edwards, e a parcela? Vou ter que pagar a parcela. É o inquilino que vai pagar a parcela. Edwards, mas e o condomínio IPTU? É o inquilino que vai pagar tudo isso. Ou seja, você não tinha o dinheiro total e você montou um patrimônio muito superior. Se você tivesse os 100 mil, dava para você fazer isso 2 vezes. Então, o equivalente seria R$400 mil. Então, se a gente pega assim os 3 cenários, pensando num comparativo, tem o FFI, 10% ao ano, esforço passivo. Leilão para venda, se fosse à vista, um ROI de quase 30%. É um baita ROI, tá? Baita ROI. Se eu falar compra e venda utilizando financiamento, o ROI vai lá para a altura. Por quê? Eu precisei de... O lucro é um pouquinho menor, mas em compensação, eu investi quase nada de dinheiro. O ROI é estratosférico. Mas se eu usar leilão e aluguel com financiamento, eu tenho um semi-passivo ali, recebendo R$127 todos os meses. Edwards, qual que você usa? O que a gente mais utiliza é esse aqui. Por quê? Porque eu não me preocupo com a parcela que eu pago. É o inquilino que paga para mim. E talvez você esteja numa situação parecida de que você não precisa necessariamente do dinheiro. Você está pensando no dinheiro para o futuro, você tem o seu trabalho. Ou você não queria uma renda a mais. Você quer uma renda a mais no futuro. Essa é uma excelente opção. Mas para ser honesto e ser sincero, eu sei que já deve ter um monte de hate aqui embaixo no vídeo. Não é uma comparação igual. Não estamos falando de coisas iguais. Eu tinha um professor que falava assim, você precisa comparar banana com banana e maçã com maçã. No caso, não é o caso. Quando a gente fala de investimento em fundo imobiliário, a gente está falando de um rendimento passivo. Ou seja, você não tem o trabalho de gestão. No leilão, você tem. No fundo de investimento, você tem liquidez diária ou, quando não, uma liquidez mensal. O leilão não é assim. Depende de outros cenários. No leilão, você tem um risco de vacância. A reforma eu nem consideraria tanto, mas você tem um risco de vacância mais concentrado. No fundo imobiliário também o seu yield diminui, né? Mas por ele estar tão pulverizado que um imóvel ficar vazio não impacta tanto no seu resultado. No nosso caso aqui, impactaria. O leilão pode ter questão judicial e o aluguel pode atrasar. Para isso você tem seguro, mas o imóvel pode ficar vazio. Isso é um problema. Eu não estou dizendo necessariamente para você que fundo de investimento imobiliário é ruim. Não é esse o ponto. O que eu quero sinalizar para você é que é possível você construir patrimônio sem ter dinheiro. É possível você ganhar dinheiro com pouco dinheiro. Eu fiz essa comparação mais como uma forma de provocação, porque sempre faz aquela, não, se eu tiver R$1 milhão, é muito mais vantagem eu investir em ABC do que fazer isso. Cara, mas você não tem R$1 milhão. Esse é o jogo. Essa é a jogada. Você precisa construir. Talvez você esteja na fase de construção, e a fase de construção é tijolinho por tijolinho. Se você for juntar R$100 mil, vai levar um tempo. Mas se você for colocando esse dinheiro, pagando um boleto, fica bem mais rápido, fica bem mais fácil. Faz sentido? Para quem quer cada um, cara, fundo de investimento é para quem quer renda passiva sem trabalho nenhum. Aceita ali 10% ao ano. O leilão já não é assim. O leilão você vai ter um retorno alto, mas é um tipo de trabalho, é um empreendimento. Dá para você fazer junto com o seu trabalho, você não precisa de dedicação exclusiva a isso. A maior parte das coisas você resolve por telefone e poucas coisas no horário de expediente, muita coisa, boa parte do seu tempo
vai ser fazendo análise de imóvel que dá para você fazer fora do seu trabalho. Mas aqui é para quem quer construir um patrimônio real, de longo prazo. O ideal pode ser os dois, né? Nenhum nem outro. Você escolhe aqueles que faça mais sentido para você. Se você quer ajuda para encontrar esses imóveis, aqui na descrição tem o link do Arremataí, ferramenta gratuita para você encontrar imóveis de leilão e começar a construir seu patrimônio dessa forma. Nos vemos no próximo vídeo. Aquele abraço. Valeu!